vocês? Chegamos ao nosso último episódio. Sim, tudo que é bom dura pouco, mas vocês já estão sabendo como é que funciona, então eu vou sortear agora o último tema dessa série, que vai ser Rolou uma Química com Brunão! E roda a vinheta! Tá, mas gente, o Brunão tá aqui. Como é que eu vou fazer esse episódio? Oi, sumida! Galera, rolou um match entre Química e Biologia! Pois é, e a nossa função aqui é explicar pra vocês um pouco de Química, um pouco de Biologia e relacionar de uma forma divertida com a prova do Enem. Pra isso, a gente vai fazer umas perguntinhas, tipo uma enquete, e a gente vai relacionar essas perguntas com questões que podem aparecer na prova. Tá, mas, ô Flávia, olha só. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu tô vendo uma produção aqui atrás. Várias coisas aqui, então eu vou explicar pra ti e pra galera como é que vai funcionar. A produção, ela vai fazer umas perguntas pra gente, a gente vai ficar de costas um pro outro. E essas perguntas, elas têm relação com a prova do Enem. E aí, é assim, a produção pergunta, quem é mais provável que? E aí a gente responde se a gente acha que é a gente mais provável ou se é a outra pessoa. Essa é a ideia. Ai, 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 que medo disso aí, hein? Quem é mais provável de ter dado o primeiro beijo mais cedo? Eu acho que foi. Eu acho que tu tem cara de beijoqueira. Eu acho que agora a gente vai ter que contar, né? Vamos É contar, real. vamos contar. Então, vamos ver quem acertou, né? Afinal, e aí? E aí, Pois eu é. fui com 13, tu... Tá, mas olha só, essa foi só pra dar uma aquecidinha, tá bom? Quem é mais provável de se irritar mais fácil? Levantou a mão, Flávia. Pra essa não pode demorar, né? Brunão, não me enche que hoje os meus hormônios estão alteradíssimos, hein? As meninas vão me entender. Nossa, mas é que pra essa eu não precisava nem de gabarito, né, Flávia? Ah, para! Aliás, falando em hormônios, bora lá pra mãozinha que eu vou te explicar como é que isso apareceu no Enem de 2013. Vem comigo. Muito bem, galera do Me Salva. Já que essa temática dos hormônios envolve uma questão de saúde, principalmente de saúde pública, né? Já que a gente fala sobre a sexualidade das pessoas em relação a isso, nós encontramos no Enem de 2013 uma questão que vai trazer esse tema em voga. O que essa questão vai pedir que a gente faça? Que a gente analise a concentração sanguínea dos hormônios sexuais femininos durante um experimento. Vamos dar uma olhada que experimento foi esse? Seguinte, olha só o que a questão diz. A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída de dois hormônios sintéticos semelhantes ao estrógeno, que está representado por E, e da progesterona, que está representada por P. Em um experimento médico foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente, ou seja, sem parar, um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Então, durante os 30 dias de cada um desses 6 meses, a mulher ingeriu esse comprimido. Então, o que a gente precisa fazer nessa questão? Analisarmos os gráficos e acharmos aquele que representa, da melhor forma possível, a concentração desses hormônios durante o experimento. E o que a gente observa aqui? Se a mulher ingeriu ininterruptamente, a gente espera que a concentração desses hormônios no sangue, eles apareçam de alguma forma constante. A gente poderia pensar que nesse gráfico aqui nós teríamos uma certa constante, mas na verdade o que a gente observa é que os hormônios eles estão subindo, na verdade, ao longo do tempo, né? Ao longo dos dias a concentração está subindo. O que é uma lógica que é justa da gente pensar, mas ela é equivocada. Porque, na verdade, o que esses hormônios sintéticos fazem é o que o hormônio natural faz. Manter essa concentração constante. Então, o estrógeno e a progesterona, eles se manterão constantes aqui no organismo da mulher, porque é essa constância que faz a mulher não ovular. A ovulação, ela depende de um
pico desses hormônios aqui. E como eles se mantêm constantes, porque a mulher ela ingere todos os dias a mesma quantidade desse hormônio sintético, né, ela acaba não ovulando e por isso ela não engravida. Os outros gráficos então podem ser descartados porque nós temos aqui elevações, mudanças na concentração. E é justamente os padrões de mudança na concentração que fazem a ovulação acontecer e, portanto, o período fértil da mulher estar então on, digamos assim. Então a alternativa correta, a alternativa A. Belezinha? Nossa, Bruno, eu adorei que tu falou sobre progesterona e estrogênio. Eu tenho uma explicação ótima pra isso também. Mas antes, vamos pra mais uma pergunta? Quem é o mais provável de se atrasar para a prova do Enem 2021? Acertamos! Mas eu sou muito sortudo, professora Flávia, sabe por quê? Porque ano passado eu estava morando num lugar, sabia? E daí eu me mudei e sabe onde é que foi o local da minha prova do Enem? Aonde? Na esquina da minha casa. Mais sorte que isso não tem, né? Não tem. Mas, né, como eu era pai de um gato, eu quase me atrasei. É sobre isso. Não se atrasem, galera. Por favor. Eu já sou formado, mas se você quer conquistar a sua vaga na universidade, não se atrase. Ai. Conversa tá ótima, mas então vamos lá pra mãozinha que eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre a progesterona e o estrogênio. Então, galera, a gente estava falando ali dos hormônios sexuais femininos e apesar de vocês verem bastante isso em biologia, esses compostos eles são moléculas orgânicas. Então, eu vou falar um pouquinho das funções orgânicas presentes em cada uma dessas moléculas. Começando então pelo estrogênio. Se a gente for olhar, essa é a molécula de estrogênio, né? É um composto que tem aí 2 hidroxilas e nessas hidroxilas a gente tem até 2 funções diferentes. Nessa daqui, a gente tem a função álcool. E por que aqui é o álcool? Porque o carbono que está ligado diretamente na hidroxila, ele é um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que só faz ligações simples, certo? Então, a gente tem aqui a função álcool no estrogênio. Além da função álcool, a gente vai ter aqui a função fenol, representada por essa hidroxila. Por que aqui é álcool e aqui nessa hidroxila é fenol? Porque o fenol, ele ocorre quando a gente tem aqui um anel benzênico, que é esse anel que tem duplas ligações alternadas, e ligado diretamente nesse anel a gente tem uma hidroxila. E aí, essa hidroxila, ela não é mais a função álcool, mas sim a função fenol, certo? Então, são as 2 funções orgânicas que a gente tem no estrogênio. Já na progesterona, que é o segundo hormônio feminino que a gente comentou ali na série, a gente também tem funções e é uma molécula parecida até, né, com estrogênio, só que difere as funções orgânicas. Se a gente olhar aqui na progesterona, a gente tem aqui uma carbonila, que é quando o carbono faz essa dupla ligação, ó, com o oxigênio, e a gente tem uma outra carbonila aqui. E a carbonila, ela pode estar presente em diversas funções orgânicas. A gente pode ter um aldeído, a gente pode ter um éster, a gente pode ter uma amida, a gente pode também ter um ácido carboxílico, mas nesse caso, essas 2 carbonilas, elas estão representando uma função, a mesma função orgânica, que é a cetona. E por que ambas são acetona? Porque a gente tem cetona quando o carbono da carbonila tá ligado a 2 outros carbonos, ó. Então aqui esse carbono tá ligado a 2 carbonos e esse carbono também tá ligado a 2 outros carbonos. Quando a gente tem isso, uma carbonila, dessa forma assim, a gente tem a função orgânica cetona. Ô, produção, aumenta o grau de dificuldade aí dessas perguntas, que hoje é o último episódio, eu quero ver isso aqui pegando fogo. Ainda mais que eu tô aqui e semana que vem tem a segunda temporada e ela é todinha comigo. Soltando spoiler, hein, Brunão? Quem é mais provável de saber qual o nível de testosterona por idade? A fábrica
fábrica de testosterona aqui é tu, né, Brunão? Mas a explicação vai ser comigo. Vamos comigo na mãozinha que eu vou te explicar como é que caiu esse conteúdo na prova do Enem envolvendo testosterona e polaridade. Bom, galera, então agora vamos falar da testosterona, que é um hormônio sexual masculino. E, de novo, apesar de ser um composto que a gente estuda na parte de biologia, é uma molécula orgânica, a testosterona, é essa moléculazinha aqui. E ela já caiu na prova do Enem, vejam só, na prova do Enem de 2016. Essa questão falava da lipofilia, que é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco, e ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada pelo seu coeficiente de partição. Ou seja, né, quanto mais apolar, maior é o coeficiente de partição da molécula, certo? Maior é a afinidade por ambientes apolares. E aí, né, tá perguntando em relação ao coeficiente de partição da testosterona, que é essa molécula aqui, certo? E no lugar do X aqui, a gente coloca um OH, aí a gente tem a testosterona. Então, em relação à testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente, ou seja, o coeficiente de partição, a apolaridade, a lipofilia, que também remete à apolaridade, é maior ou menor do que o composto 1 e 2, né? Então, vejam que no composto 1, a gente tem no lugar do X um hidrogênio. E no composto 2, a gente tem carbono e hidrogênio, ou seja, uma metila, certo? Quando a gente troca esse X, né, que na testosterona era OH, e a gente troca esse X, que seria o OH da testosterona, por hidrogênio ou por uma metila, será que isso fica mais ou menos polar? Lembrando que o OH é uma região bastante polar da molécula. E quando a gente tem só carbono e hidrogênio na nossa molécula, essas moléculas que são formadas só por carbono e hidrogênio, elas são apolares. Então, é uma região de apolaridade. Ou seja, galera, a testosterona, que tem a hidroxila no X, é mais polar do que o composto 1 e 2. Portanto, a lipofilia também é maior no composto 1 e 2, porque são moléculas mais apolares do que a testosterona. Então, a lipofilia aqui do composto 1 e 2, por eles serem mais apolares, é maior e maior do que a lipofilia da testosterona, porque a testosterona tem hidroxila e a hidroxila é mais polar. Essa é uma daquelas questões que quando a gente volta da prova a gente fica discutindo na hora de resolver, né? Se vai ser eu ou se vai ser tu, né? É verdade, é verdade. Mas esse assunto, gurizada, envolvendo a polaridade das moléculas, vai dialogar muito com a biologia quando a gente pensa que os hormônios, esteroides, eles estão diretamente ligados com um grupo de lipídios. Então, pessoal, vamos lá para a última pergunta? Partiu? Partiu. Quem é mais provável de tomar a vacina contra o Covid-19 primeiro? Já tomou! Ai, Eu já tomei, eu tô muito feliz de ter tomado. Eu também, foi um sentimento inexplicável, assim. Sem dúvida alguma, né? Interessantíssimo a gente parar e pensar que essa é a única saída que a gente tem de verdade da pandemia, né? Porque agora que nós estamos imunizados, na verdade, a gente com certeza segue se cuidando, tomando todos os cuidados necessários, mas é importantíssimo a gente entender o papel que a vacinação tem dentro de uma população, dentro de uma sociedade. Quando a gente pensa sobre saúde pública em meio a uma pandemia, né, é um compromisso que temos de ir nos vacinar para que então a gente possa ter uma imunidade que a gente proteja as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente tá vendo por aí, né, professora Flávia? E é variante indiana, e é não sei o que da Amazônia, e é P1, e é de tudo, né? E a gente observa que, na verdade, isso está acontecendo porque tá faltando vacina. E quando a gente pensa sobre a Covid-19, a gente vê uma doença que está matando muitas pessoas, né? Com certeza várias pessoas, né? Muitos dos que estão nos assistindo agora podem ter perdido uma pessoa querida ao longo desse último tempo, né? Desse último 1 ano e meio que a gente está de pandemia. E agora que a gente tem vários estados por aí vacinando, com critérios que estão em tempos diferentes, na verdade, né? Primeiro o pessoal das comorbidades, então a gente tem esse grupo, primeiro foi os idosos, na verdade, né? Todo aquele grupo das pessoas mais velhas. As pessoas com comorbidades, que são doenças que podem agravar a situação da Covid, né? O desenvolvimento da doença na pessoa. E depois, então, o grupo da população que não tem comorbidades, começando ali pelos 50
em 9 anos, né? Isso, e é muito importante, se você está no grupo de que pode se vacinar, que você vá e faça isso e fique imunizado e seja responsável não só consigo, mas também com as pessoas, a população que vive ao seu redor. Nós, enquanto brasileiros, sempre fomos referência mundial em vacinação. Então é importantíssimo que a gente consiga acreditar na vacina, acreditar na ciência, na verdade, já que ela é feita com método, já que ela é feita de uma maneira em que nós conseguimos prever os possíveis efeitos e só dessa maneira, então, a gente coloca essa vacina na rua para poder circular e imunizar as pessoas. Então, para a gente poder conhecer mais sobre a vacina, que é um assunto muito recorrente no Enem, muito recorrente, eu vou contigo lá para a mãozinha. Vem comigo! Galera do Me Salva, o conteúdo de vacinas ele é muito frequente no Enem. Então a gente precisa estar muito ligado no máximo de informações possíveis que nós pudermos sobre este assunto. Vacinas são um método de imunização. A imunização ela pode ser dividida na forma ativa ou na forma passiva. A forma passiva é aquela que o nosso corpo ele não precisa trabalhar muito, ele já recebe uma resposta pronta. Enquanto a vacina, por exemplo, ela é parte do grupo da imunização ativa. Por que é uma imunização ativa? Porque ela consiste na introdução de antígenos no nosso corpo, ou seja, nós acrescentamos, né, inoculamos no nosso corpo um corpo estranho, um agente infeccioso, que ele vai estar enfraquecido, atenuado, e a presença desse antígeno vai fazer com que a gente produza, então, anticorpos. Então, ela acaba sendo ativa justamente porque ela está relacionada com a produção do nosso corpo em relação aos anticorpos. Muito bem, as vacinas são um método de imunização ativa do tipo artificial, na verdade. Por que ela é artificial? Porque nós poderíamos ter uma imunização ativa natural se nós pegássemos uma doença, por exemplo, catapora, e então o nosso corpo desenvolvesse a resposta imunológica. A vacina é um método muito seguro, muito confiável, porque ela passa por diversos processos de testes, né, que vai desde começarmos a compreender como nós enfraquecemos esse vírus, por exemplo, né, ou como nós acrescentamos uma porção desse vírus dentro de um outro organismo para que ele possa, então, ser colocado dentro do nosso corpo e não causar a doença. Então é isso aqui, é importante nós atentarmos. A vacina, ela não causa a doença. Isso aqui é muito importante. Por que ela não causa doença, professor? Porque ela pode ser feita ou com um vírus atenuado, vamos pegar esse exemplo, né? Como, por exemplo, a vacina da Coronavac, ela é feita com um vírus atenuado, o vírus enfraquecido, né? A gente não fala vírus morto, porque o vírus não é ser vivo, para a gente dizer que ele é morto. Ou então a gente pode fazer com uma porção desse vírus, por exemplo, um pedaço de DNA desse vírus. A gente pode pegar uma proteína desse vírus, né? Então a gente tem algumas vacinas que carregam o quê? A proteína spike, que é aquela proteína do coronavírus que vai identificar a sua propriedade, a sua forma. Então, o que acontece? Eu trouxe para vocês agora um exemplo que eu vou te mostrar em 3, 2, 1. Ó. Então a gente pode fazer o quê? Pegar essa espícula, essa proteína do coronavírus, tirar essa proteína, só a proteína não vai causar doença, e então a gente introduz isso na vacina para que ela possa ser reconhecida pelo nosso corpo, e no momento em que um coronavírus for atacar o nosso corpo, nosso corpo vai identificar pela proteína e vai produzir a resposta imunológica. Porque a vacina, ela apresenta uma resposta imunológica que ela é duradoura. Como assim duradoura, por favor, professor? Porque nosso corpo ele produz uma memória imunológica em relação à presença daquele corpo estranho. Então, quando o inimigo chega, o exército já está pronto para atacar com todo o seu potencial, de modo que esse organismo não tem tempo de infectar o nosso corpo e desencadear uma doença num nível muito grave, né? Então, tomando a vacina, a gente pode ter ou então apenas sintomas leves da doença, ou então não sermos sintomáticos, sermos assintomáticos em relação a ela. Bom, gente, a gente falou sobre hormônios femininos, falamos sobre testosterona, sobre a prova do Enem, falamos também sobre vacinação. E aí, fechamos com chave de ouro essa temporada. O que tu achou, Brunão?
Flávia, eu adorei participar. Eu já peguei o espírito todo da coisa. Até porque, tu sabe, né? A próxima temporada, ela é todinha minha, o cara do tardígrado. Muito obrigada por participar desse último episódio. E você que não quer perder nenhum episódio da segunda temporada dessa série, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder a temporada com o cara do tardígrado. Feito, galera! Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Muito boa sorte, Brunão, para a próxima temporada. E eu vejo vocês nas aulas do Me Salva. Até mais, galera. Ó, se preparem. A resistência do tardígrado está chegando. Até mais. Tchau, tchau.